Bretas... É que na América Latina, veja, Diniz, nós tivemos um problema diferenciado, né? Eu acho que o meu discurso tem sido, nos últimos 15 anos, que nós estamos passando por um novo momento de autoritarismo na história da humanidade. Uma forma líquida de autoritarismo. Ela não é ditadura, não é o tanque na rua, são medidas de exceção no interior da democracia. No primeiro mundo, quem é o soberano que impõe a exceção é o executivo, e o inimigo é o estrangeiro, o terrorista, né? E aí se forma um regime jurídico especial onde são produzidas medidas de exceção, que é na questão de segurança nacional. O direito penal comum é preservado, lá ainda vige os direitos humanos e constitucionais nesse plano. Aqui na América Latina, não, aqui tudo é mais violento, né? Que é um capitalismo periférico. Então aqui o autoritarismo se manifesta, o autoritarismo líquido, pela produção de medidas de exceção pelo sistema de justiça. E isso começou desenvolvendo técnicas de exceção autoritárias desde a década de 90. São duas categorias que eu acho que tem na América Latina de medidas de exceção no gênero, né? Impeachments inconstitucionais que houveram por todo o continente, com processos de uma forma absolutamente inconstitucional, agressiva à Constituição, e processos de exceção, processos judiciais de exceção, né? Então, o que nós estamos vendo é uma continuidade desse processo que iniciou aqui, ao contrário do primeiro mundo, não é o poder executivo, que foi o essencial construtor desse mecanismo autoritário, foi o próprio sistema de justiça, o que é algo novo na história do autoritarismo mundial. E o segundo elemento é que ele ocorre no interior do direito penal comum. A figura do inimigo era o pobre, geralmente negro, que mora nas periferias, né? Essa é que é a figura do inimigo, o chamado bandido, que começa com a figura do traficante. E aí começam a surgir, no combate ao traficante, etc. e tal, começam a surgir processos penais que só têm uma roupagem de processo penal de cumprir a democracia e a Constituição. No conteúdo, não há nem direito, não é nem uma conduta jurídica, uma conduta política mesmo, no conteúdo material, de persecução à figura do inimigo e não de tratar como um réu o cidadão que erra, né? E isso migra para a política no caso do mensalão. O caso do mensalão é terrível, você faz análise, eu analisei 2 processos lá, o do Zé Disseu e o do Zé Genuíno. Pode-se ter a crítica que quiser essas pessoas, isso é uma outra discussão, mas nunca condenar alguém daquela forma. Esses processos foram uma fraude. A Lava Jato é o ápice desse processo, quer dizer, de politização, vamos dizer, desses processos de exceção. Então, veja, a condenação do Lula naquele caso do apartamento é uma fraude, desculpe, eu não tenho... É o que eu falo para as pessoas, eu tenho uma certa dignidade, fiz mestrado, doutorado, 3 pós-doc na Europa, eu não posso olhar um processo daqui e vou falar o quê? E não precisa de vaza-jato. Para quem tem formação jurídica, eu só posso entender profissionais do direito que não veem problema nenhum naquele caso, porque estão absolutamente cegos por ideologia, não tem nenhum critério técnico. Porque aquele processo é impressionante. Se você pegar as principais normas de direito penal, que não apenas são constitucionais, mas são normas que dão, vamos dizer, que estabelecem os critérios do que é uma relação civilizada entre Estado e pessoa, né? Uma relação civilizada, todas essas normas foram descumpridas no caso Lula. Todas, não é que uma foi. Uma já é o suficiente para anular o processo, para se negar esse tipo de prática. Todas foram descumpridas. Não teve uma norma civilizatória do processo penal que não foi descumprida naquele processo. Escrevi mais de 200 páginas sobre isso, que é esse caso aí do triplex, que é o caso que eu analisei. Então, veja, esse tipo de prática no país, alguma hora vai ter que parar, porque isso aí acaba atingindo a sociedade como um todo. Agora, nessas coisas dos advogados que vocês viram também, tem alguns casos ali que são muito estranhos mesmo. Parece haver corrupção nos tribunais. Só que, de um lado, não tem a coragem de colocar ministros ou gente do judiciário como réu, né? Não tem essa coragem. E, por outro lado, mistura, porque eu conheço ali, inclusive, uma boa parte das pessoas, mistura gente séria, gente que trabalhou bem, que trabalhou da forma adequada, criminaliza a advocacia dessas pessoas e mistura com casos que parecem que são estranhos mesmo. Então, é sempre esse mecanismo que é utilizado. Mas nós, a sociedade, temos que perceber isso. E a sociedade, aos poucos, está percebendo. Eu estou mais otimista do que eu estava um tempo atrás. Durante muito tempo, foram 3 ou 4 que falavam de forma isolada. Agora, já ampliou muito. Eu comparo muito isso, Diniz, com os processos de Stalin. Veja o impacto. Eu fui estudar os processos de Moscou, é impressionante. O impacto que teve na sociedade soviética. Chegar grandes líderes da Revolução e confessarem corrupção, traição à pátria. Na época, a sociedade não tinha a prevenção que tem hoje em relação à
a confissão. Nós sabemos hoje que a confissão pode ser obtida por torturas psíquicas ou físicas, como foi feita por Stalin, né? Na época não tinha isso. Hoje é a delação. Todo mundo olha para a delação e acha aquilo a prova mais inconteste do mundo. Não é, é muito frágil. A forma como o Brasil está fazendo é ridícula, né? É um cipoal de mentiras aquilo, com acompliciamento com quem investiga. Com o tempo, a sociedade está começando a enxergar isso. Eu vejo que hoje já não se dá tão valor a uma delação no público quanto se dava, pelo menos um setor da sociedade está sacando que tem picaretagem nisso, e tem grave. Tem picaretagem grande nesse tipo de coisa. Eu posso explicar o mecanismo aqui se vocês quiserem. Então, eu acho que assim, aos poucos a sociedade vai sacando o que está vendo, vai entendendo o que está acontecendo, né? Que ali, nos processos de Moscou, tinha advogado, tinha juiz, tinha recurso, tinha tribunal, mas todo mundo sabia qual o resultado que ia ocorrer. Era uma fraude aquilo. Mas é o que acontece em alguns processos no Brasil. Quando a pessoa é indesejável, alguém que critica, o líder político, o advogado crítico, o jornalista crítico, está ferrado. Quer dizer, eles vão lá e criam um mecanismo para poder, vamos dizer, destruir o sujeito simbolicamente. Eles nem têm interesse se o cara vai ser condenado mesmo. Uma boa parte sai inocente depois. Mas há uma destruição de imagem. Veja, esse menino, o Zaninha, esse rapaz, que é um sujeito ultra competente como advogado, trouxe para o Brasil o conceito de lawfare, e foi muito crítico à Lava Jato e com razão, né? Pô, ele é acusado de 32 crimes nessa operação contra os advogados. 32 crimes, gente. Vai passar mais de 100 anos na cadeia se for condenado em tudo. Por quê? Se nem o Ministério Público o acusa de corrupção. Ele é acusado de delitos menores, vamos dizer assim. Quer dizer, 32, é óbvio que não tem sentido isso. O que está acontecendo com o Luiz Nassif é inacreditável. Ele tá, é uma censura pública. Eu sou advogado dele no caso. Eu sou advogado dele no caso. O Nassif é uma censura evidente, é o sistema de justiça censurando contra a Constituição, que proíbe censura prévia. Ô, doutor Pedro, já que o senhor é advogado dessa questão aí, como é que ela está? Porque ele esteve aqui na semana passada, estava ainda na fase de recursar, enfim, atualiza a gente dessa ação para ele. Nós estamos entrando com um recurso lá no Rio, né? E ele está com outro advogado ingressando em Brasília, aí, com uma medida, tá nessa toada, né? Tem como responsabilizar a juíza por abuso de autoridade naquela questão da censura? Vamos ver depois disso. Primeiro tem que resolver o padre. Depois a gente vai ver o que a gente vai resolver. Eu acho que a gente ficar buscando só alternativas institucionais é um equívoco. Nós temos que fazer isso que você fez aí, Pedro. Teve sacrifício pessoal para fazer, que é ir para a mídia debater, é ter coragem. Nessa hora, os homens e as mulheres de coragem e maduros têm que assumir o comando do país. Assim, comando eu falo não político, não de virar político, mas o comando do debate público. Tem que ir ao debate público e expor essas questões e procurar convencer as pessoas. Não é o que o político, às vezes, de carreira faz, que é querer agradar as pessoas, mas cabe a nós, que não temos vínculo com a política de disputa de poder, não somos de partido nem nada, ir à sociedade e tentar convencer as pessoas. Ou seja, mesmo sendo agredido, mesmo eu também sofri questões na minha vida pessoal, na vida profissional, muito, porque gerou uma exclusão, né? Imagine o que eu vi em 2007 tratar de medidas de exceção pleno governo Lula, né? Então, no começo foi muito complicado, mas eu acho que a gente tem que ter esse tipo de postura política de ir a público fazer esse debate público. O país, a chance do país, sei lá, não degringolar de vez em termos democráticos é isso, não tem outro caminho. Porque constrange. Eu vejo que o judiciário está cada vez mais constrangido pelo debate público. Os intelectuais da área jurídica estão indo a público, estão cumprindo seu papel, né? Estão denunciando, estão assim, sendo firmes na defesa dos direitos e garantias. Os advogados também criminalistas, os principais advogados criminalistas do país estão fazendo isso. E isso está começando a constranger o judiciário, né? E a própria mídia começa a ter uma reflexão. Você já viu o Estado de São Paulo soltar editorial falando em lava-jato e lavajatismo como sendo algo negativo. Então você começa a ter, porque os jornais começaram a sofrer problema. Esse mecanismo autoritário, ele não para onde ele começa. Ele começou atacando lá os traficantes, migrou para a política pela esquerda, mas tem o caso de uma advogada interessantíssima, ela foi presa pelo nazismo e pelo stalinismo na Tchecoslováquia, né? Ela tinha uma frase, ela fala, o lobo nunca para de comer. O autoritarismo, ele nunca para de ter novos inimigos. Então, ele vai ampliando para a sociedade civil, ele vai capturando. Agora está pegando advogado, pegou jornalista, vai pegar mais jornalista, já censurou a Globo.
A Globo foi Exato. censurada. Então, Exato. esse mecanismo, o lobo não para de comer. Esse mecanismo autoritário, ele vai crescendo, crescendo, até a hora que alguém com força o impede de crescer e faz recuar. Não tem outro jeito senão pela força. Falo força no sentido moral, político, discursivo, não violência, que não adianta, né? E nós temos que entender o seguinte: o fascismo, esse neofascismo, ele não ganha da gente quando ele nos prende, porque outros continuam a luta. Ele não ganha da gente quando ele nos mata, porque outros continuam a luta, tendo a gente como símbolo. Ele ganha da gente quando ele nos transforma em algo parecido com ele. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa própria conduta. Nós somos democratas. Nós temos virtudes políticas, éticas e cognitivas que essa gente não tem. E nós temos que preservar essas nossas virtudes. Nós não podemos perder, nós temos que fazer essas virtudes vingarem sobre os vícios do autoritarismo. Então nós não podemos mudar, porque a tendência é mudar. Eles nos irritam, eles nos deixam com ódio, e aí a gente começa a ficar parecido com eles, quase tão autoritário como nós. Não podemos ingressar nessa.